Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Em 1885, o jornal Pittsburgh Dispatch publicou um artigo de opinião bem infame chamado What Woman Was Made For? Para que servem as mulheres? A conclusão do artigo, você já deve estar imaginando, era: as mulheres servem para casar e ter filhos. O autor da coluna escreveu com todas as letras que as mulheres que não se casavam, que ficavam essas filhas solteiras, não tinham utilidade, assim. Com certeza, ele não era o único que pensava assim naquela época. Mas aquele texto, naquele dia, pegou uma leitora especialmente pistola. E ela resolveu escrever uma resposta. Ela respondeu a carta desse colunista muito conservador. Ela caprichou na carta. Era mais para desopilar o fígado mesmo. Mas, quando a carta chegou lá no jornal, o editor achou a escrita dela muito boa. Muito boa, a argumentação ótima, assim. Só que tinha um detalhe. Ela não assinou a carta. Ela enviou a carta de forma anônima. Ela assinou como Lonely Orphan Girl, órfã solitária. Mas o editor gostou tanto da carta que ele resolveu publicar um anúncio no jornal, buscando a garota órfã que tinha escrito para eles. Ele pensou de cara que ela podia pegar o jeito para ser jornalista. E ele queria que ela começasse a escrever profissionalmente para o jornal. E ela viu o anúncio e topou o desafio. A entrada dela no jornalismo é super interessante. A Nellie Bly, ela é uma dessas personagens lidas como pioneiras. Essa que está contando essa história é a Valentina Bressan. E ela estudou a Nellie Bly, essa pioneira do jornalismo americano, no trabalho de conclusão da graduação dela. A Valentina também é jornalista, que nem a Nellie. Mas o que fez ela se interessar pela Nellie foi menos o pioneirismo e mais a relação da Nellie com o que ela chama de psicotemas. Psicotemas? Não sei muito porque eu me interesso bastante por temas da psicologia, assim, psicanálise. Os limites, né, de loucura, sanidade, enfim. Quando eu era adolescente, eu li A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E daí eu também, claro, assisti, sei lá, Garota Interrompida, que é um filme que também se passa dentro de um manicômio, né? Tanto A Redoma de Vidro quanto Garota Interrompida são obras que tratam de mulheres que são internadas em instituições psiquiátricas. A Valentina lembrou dessas obras quando ela soube de uma reportagem que marcou a carreira da Nellie Bly. Naquela altura, a Nellie já tinha saído de Pittsburgh e tinha se mudado para Nova York. E o novo editor dela, do New York World, propõe uma pauta meio esquisita. Ele propõe que ela se infiltre nesse manicômio fingindo loucura e relate as condições, porque os jornalistas ali tinham uma dica ou outra de que tinha alguma condição de maus tratos aos pacientes, de que eles não eram bem tratados. Esse tipo de apuração jornalística, stunt reporting ou reportagem de disfarce, é um terreno bem pantanoso, cheio de riscos e de questões éticas complicadas. A ideia é trazer um relato de dentro. Só que quem faz uma incursão de poucos dias, ou por semanas ou meses até que seja, nunca vai ter a mesma experiência de quem vive a situação na vida real. Bom, mas a gente está falando do século XIX, né? Vários desses limites, dessas questões do jornalismo que a gente conhece hoje, ainda estavam sendo inventados. E, bom, a Nellie topa a missão. Ela descreve mesmo como uma missão muito perigosa. A Nellie dá entrada num albergue, numa moradia coletiva para moças. E ela se registra ali com outro nome. Em vez de Nellie Bly, ela usa Nellie Brown. Nellie Brown, para ela entrar num desses albergues para mulheres, assim, uma pensão só de mulheres. E ela começa a falar, repetir frases, ela começa a parecer confusa. E ela fica repetindo essas frases, ela fica mencionando que ela tinha uns baús que foram roubados. Até que ela vai incomodando as mulheres dessa pensão. Elas ficam falando, nossa, como essa moça é esquisita. A Nellie atormenta tanto os colegas dela do albergue que elas resolvem chamar a polícia. E os policiais passam ela como essa pessoa que não tem família, como essa pessoa que tá numa situação quase desaparecida, assim, precisa encontrar alguém. E a solução para essas pessoas era mandar para o manicômio.
que era exatamente o que a Nellie queria com essa história toda. Fingir que ela tinha um transtorno mental para ser levada para o manicômio da ilha de Blackwell e poder fazer a reportagem investigativa dela. Ela criou uma estratégia para conseguir cumprir essa missão. E ela acaba no manicômio, que é uma coisa muito indicativa também de quem era mandado para o manicômio. Ela vai encontrar no manicômio para mulheres que só não falavam inglês e ninguém entendia elas e logo eram colocadas nesse lugar de loucas, de estrangeiras, né? E apartadas da sociedade. Também tinha mulheres que tinham feito reclamações na prefeitura de que não recebiam pensão, não recebiam auxílio suficiente, eram classificadas como incomodativas, iam para o manicômio. Mulheres que engravidaram sem ser casadas, mulheres que eram consideradas promíscuas. O combinado que a Nellie tinha com o jornal era de passar 10 dias no manicômio, sustentando o disfarce e tentando coletar o máximo de informações possível. Depois desse tempo, o jornal ia entrar com um mandado judicial para tirar ela dali. Ela não tinha muita garantia. Mas deu tudo certo. O advogado consegue tirar ela de lá e no final ela escreve na reportagem que ela desenvolve uma empatia muito grande pelas mulheres com quem ela convive, mas que ela estava aliviadíssima de estar deixando aquele lugar, porque conforme os dias vão passando, tu vê ela ficando mais desesperada de ter de passar por aquelas situações na pele. Nesses 10 dias de internação, a Nellie colheu material mais do que suficiente para as reportagens que ela publicou no New York World. Eram denúncias escandalosas de maus tratos que resultaram em reformas estruturais no hospital psiquiátrico e que resultaram também na fama repentina da Nellie Bly. Para aproveitar essa onda, ela passou a encarar outras missões inusitadas, do tipo dar a volta ao mundo em 80 dias para imitar o romance do Júlio Verne. Só que nenhuma outra reportagem da Nellie fez tanto sucesso quanto os 10 dias num hospício, que mais tarde até renderam um livro com esse nome, que foi relançado há pouco tempo aqui no Brasil pela editora Fósforo. É de 2021. E nessa época eu fiquei bem fissurada por histórias de manicômios, de pessoas que escrevem sobre essa experiência em primeira pessoa, né? Daí eu também fiquei encucada com a questão de se tinha algum brasileiro que tinha escrito. E por isso eu cheguei na história do Walter e do Daniel. A Valentina contou essa história, a história do Walter e do Daniel, para Paulo Scarpim. Um aviso. Esse episódio tem relatos de violência. Na verdade, não foi só a Valentina que me contou essa história. O Walter e o Daniel também contaram. E acho que faz mais sentido começar pelo Daniel. Tá, sou Daniel Navarro Sonin, me formei em jornalismo um pouco antes de conhecer o Walter. O Daniel também é jornalista, mas ele não estava trabalhando como jornalista nessa época que ele conheceu o Walter. Ele estava dando aula de francês. Mas não foi por causa das aulas de francês que eles se conheceram. O Daniel conheceu o Walter pela televisão. Eu estava em casa assistindo TV, comecei a passar os canais e parei no programa Casos de Família. Talvez você já tenha visto Casos de Família. O programa ficou quase 20 anos no ar no SBT. Mas mesmo que você não tenha parado para assistir, nem só passado por ele, zapeando numa tarde de bobeira, você provavelmente conhece a fama do Casos de Família. Família lavando roupa suja na TV, a plateia metendo bedelho, um psicólogo ali no meio para analisar tudo em tempo real, tipo, quem sabe faz ao vivo. Temas tão aleatórios que viravam memes instantâneos, tipo, sou viciado em seduzir, ou meu cunhado não é conta de matemática, mas só dá problema. Olá, bem-vindos ao nosso programa. Esse dia que o Daniel tá contando, o tema do programa era... Sou esquisito e daí? É o nosso tema de hoje. Isso foi em junho de 2007. Primeiro entrou a Marilena, mulher do Walter. E agora a gente vai conhecer a Marilena, que diz: nem quando meu marido trabalhava no sanatório, ele era tão esquisito quanto agora. Foi essa deixa que fez o Daniel parar de mudar de canal. Eu só achei interessante o fato de ter visto pela primeira vez uma pessoa que tinha sido funcionária do Juqueri. A gente já vai falar melhor disso, mas para resumir, o Juqueri foi um dos maiores complexos psiquiátricos do Brasil. Ele trabalhou no Juqueri? Trabalhou no Juqueri e cuidou desse Luz Vermelha. É, o bandido da Luz Vermelha foi um bandido muito famoso. E por que ele ficou famoso, Walter? É porque dizem, né, que ele atacava
Entrava na residência à noite com a lanterna, né? Isso, por isso que ficou bandido da luz vermelha. É o que eu sei, tá? Lembrando, a dinâmica toda do Casos de Família é botar uma treta familiar para jogo ali no auditório, em rede nacional. É tudo meio atropelado, 3 casos ao mesmo tempo, a plateia convocada para dar palpite. E o problema da Marilene e do Walter era que ela achava esquisito ele passar tanto tempo trancado no quarto, escrevendo. Sobre o que ele escreve? Eu nem vejo, mas sobre o Juqueri, sobre aquele... Meio esquisito é esse problema, né? Agora ficar trancado escrevendo é problema? Ok, talvez a carapuça tenha servido aqui. Mas sim, o Walter contou pra gente que, na verdade, a Marilena não via nenhum problema em ele ficar escrevendo. A ideia de ir no programa nem tinha sido dela. Um colega meu foi no programa, né? E aí ele falou pra mim, Walter, quer ir na Regina Volpato? Aí ele falou, cara, a perua vem buscar você aqui e leva lá. Eu falei, eu preciso falar sobre o livro, porque um advogado falou para mim, que era meu amigo na época, ele falou que eu precisava de um write ghost. Agora vocês falam o contrário. Vocês falam ghost write. O Walter estava querendo ajuda para botar o livro dele de pé. E ele achou que levar a história para o Casos de Família era um jeito de tentar achar alguém para escrever com ele. Acontece o seguinte, eu não tenho estudo. Não tá? tem, mas você fala tão bem, Walter. Não. E daí o Daniel fica muito capturado pela história, como eu fiquei, como acho que a gente fica. Aqui de novo é a Valentina Bressan que trouxe essa história pra gente. E sim, eu entendo o que ela tá falando, que o Daniel sentiu vendo o programa. Pô, um ex-funcionário de um manicômio querendo contar tudo o que ele viveu lá dentro. Deve ter cada história. Eu mandei um e-mail pro programa, mas sem expectativa de repente aquilo não ia ser lido, não ia chegar, sei lá, ia se perder no meio de outros, ou outras pessoas chegariam na minha frente, mas... Aí a produção, com pouco tempo, mandou endereço de 4 pessoas para mim escolher. Eu fui visitar todos. Uma era uma senhora milionária. Mas para entrar na casa dela, eu tive que tirar o sapato lá na portaria, eu tive que entrar pelo fundo de uma cozinha dos empregados, não podia entrar pela sala da frente. Eu falei, não, essa não vai servir. Ela não vai sair da mansão dela para ir. E os outros também eram pessoas assim mais idosas. Ele falou, ele não vai querer ficar entrando nos matos do Juqueri comigo aqui e tal. Eu, na época, tinha, quantos anos? 27, eu acho. Ele mesmo não sabia se eu ia me interessar pela história dele. Tanto que ele perguntou, se você gostar, eu te mando mais. E eu falei pra ele, olha, eu nunca escrevi livro nenhum, eu sei ler, não sei fazer. Foi um match perfeito. Eu escolhi o Daniel, me arrependo até hoje, mas tudo bem. O Daniel, lembrando, estava ali do lado do Walter no estúdio. Então essa história de arrependimento era claramente uma piadinha deles. O Daniel, quando ele pegou os manuscritos, ele soube trabalhar muito bem isso. O livro O Capa Branca, assinado pelo Daniel Navarro Sonin e pelo Walter Farias, foi publicado em 2018 pela editora Terceiro Nome. E os dois continuam sendo convidados até hoje para falar do livro em faculdades de psicologia e em CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. E foi assim que a Valentina ficou sabendo dele. Eu achei na internet, na página de um CAPS, que postou que tinha recebido a visita do Walter e do Daniel. E daí eu fiquei muito curiosa com o livro. E o Capa Branca, o título é porque, claro, os funcionários, os enfermeiros usavam essa capa branca, que diferencia eles dos pacientes. Era tipo um jaleco mesmo, que o Walter ganhou assim que ele passou no concurso para trabalhar no Juqueri. Isso foi em 1972. O Walter tinha 19 anos. Ele não tinha completado o ensino médio. Ele era super jovem e ele faz esse concurso para trabalhar no complexo hospitalar do Juqueri. Eu entrei para trabalhar de atendente, hoje nem tem mais essa profissão, de enfermagem no Juqueri. O Walter nunca tinha pensado em trabalhar com enfermagem. Quando chamaram para fazer e entrar 900 e poucos funcionários, eu falei, eu vou fazer, porque o salário do governo do estado era muito bom. O concurso não exigia nenhuma formação especializada e os concursados também não recebiam nenhum treinamento antes de assumir os cargos. Aprendi tudo na raça ali com o pessoal, entendeu? Ele começa trabalhando, limpando pessoas que ficam acamadas, limpando os quartos. E ele e os colegas dele chegam com alguma esperança de que dava para mudar aquele lugar. Eles limpam além do que era pedido para eles, porque eles querem deixar o lugar mais habitável, assim, e ele vai perdendo essas esperanças e essa perspectiva ao longo do livro, né? O livro é todo escrito em primeira pessoa, da perspectiva do Walter.
Ele conta de como ele ficou impressionado com o conjunto arquitetônico, com construções que ele nunca tinha imaginado que ele veria na vida, mas que já no primeiro dia ele entende que esse lugar é uma maçã linda por fora e podre por dentro. Vou ler um trechinho. Nunca havíamos nos deparado com aquela cena. Tinha mosca em tudo quanto é lugar. O lugar cheirava carne podre com urina, fezes e vômito velho. O que se segue daí é uma descrição super forte que eu vou dar uma pulada aqui. E aí mais um trecho. Lavei tantos pacientes que até perdi a conta. Depois de passar água com a esponja e esfregar a sujeira com sabão, meus colegas limpavam as feridas e colocavam os curativos. De volta à cama, os pacientes deitavam sobre colchões novos e roupas de cama limpas. No chão, muita água, sabão e criolina. O ritmo da faxina chamava a atenção dos funcionários mais antigos, que sem conseguir controlar as gargalhadas diziam: "Sai daí, moleque. Isso aí não tem mais jeito. Pra que insistir em lavar esse monte de merda?" Ele falava às vezes, tava com 50, 100 pacientes sozinhos. Era bem complicado. Dar a medicação, tanto via oral quanto injetável, afastar um do outro, às vezes amarrar, né? Tinha a coisa do choque elétrico também, que ele já me disse que nunca aplicou, mas ele já participou de sessão. Segurando. Então, provavelmente, ele deve ter segurado o paciente de alguma forma, porque tinha aqueles que seguravam o paciente que estava recebendo o choque, e tinha aqueles que seguravam os pacientes que estavam para receber o choque, né? Para não fugir. Não fugir, porque ele conta que era assim, era um salão, né? Onde colocavam lá 10, 15, 20 pacientes numa fila, e aí o primeiro ia para o chão, para o colchão. E aí, enquanto aquele estava recebendo o choque, os outros que estavam na fila viam aquilo e falavam: "Eu não vou nessa não, né? Vou embora." Então tinha esses que continham. Tinha a questão do banho também, que era bem parecida, né? 5 horas da manhã. Acorda os loucos para tomar banho. Aqui em São Paulo faz um frio, né, de certa época do ano. Os loucos ficavam tudo encostado um no outro e não ia pro chuveiro. Então aí o que os funcionários faziam? Ia lá, catava um louco e punha no chuveiro. Chuveiro não é quente, porque se for quente eles arrancam o cio e se matam, é gelado. Em 15 minutos, tá todos os funcionários molhados, junto com os loucos, tomando banho. Você não sabe quem é louco, quem é funcionário. O trabalho no hospital psiquiátrico já não era fácil. E aí, 5 anos depois, o governo do estado precisava de gente para trabalhar no presídio, chamado manicômio. Manicômio judicial, que pertencia, na época, à saúde mental. Mas o tratamento era do judicial, você entendeu? Naquela altura, nos anos 70, tanto o Hospital Central do Juqueri quanto o manicômio judiciário tinham uma única administração central, sob o comando da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Só que enquanto o Hospital Central atendia pessoas com transtornos mentais, além de outras minorias, né, estigmatizadas pela sociedade da época, para o manicômio judiciário eram mandadas pessoas que tinham cometido crimes, mas que tinham sido julgadas como inimputáveis. Né, que não poderiam cumprir a pena numa prisão regular porque elas tinham questões de saúde mental. O bandido da luz vermelha, por exemplo. O juiz determinava que ele fosse submetido a uma avaliação psiquiátrica, né? E aí vinha um laudo e falava: "Isso aqui não pode ir para o presídio, tal. Esse daqui tem que ir para uma instituição onde ele receberia tanto tratamento como cumpriria a pena, né?" De cara, o Walter sabia que ele não queria essa transferência. Eu não sou a polícia. Eu não ganho para ser polícia. E eu não fui contratado para isso. Mas ele não tinha escolha. Hoje, o manicômio judiciário chama Hospital de Custódia e Tratamento, mas é administrado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Então, se fosse hoje, ou há alguns anos, não teria essa mobilidade de funcionário de um lugar para o outro. Naquela época não, era tudo igual. Aí é um outro mundo. Ele passou a trabalhar menos com enfermagem e mais com uma coisa da carceragem, que era abrir e fechar portão, né? Você primeiro que não vê nada além do muro e da grade, né? Você olha pra cima, você vê que é impossível de pular aquilo. De falar assim, eu puxava a cadeia igual aquelas pessoas. Só que eu saía, era como se fosse um semiaberto, assim, né? Aí é um mundo de presídio.
Então você tem que saber o que fala, você tem que saber o que diz, porque senão você parece morto. Você entendeu? Então a vivência é outra. Eu vou ler um trecho do livro aqui. Tudo aquilo que aprendi e pratiquei no Hospital Central não servia mais no manicômio. Nos pátios, os presos me deixavam intimidado. Eles ficavam nos medindo dos pés à cabeça e lançavam olhares que pareciam radiografar nossas entranhas. O Walter conta de um detento que ele chama de Sansão, que estava preso sozinho numa cela e que passava boa parte do tempo esmurrando e dando cabeçada nas paredes e nas grades. E o Walter e os outros colegas dele precisavam medicar esse preso com injeções. Ele conta que num dia que o Sansão não estava de bom humor, ele mandou um time de funcionários para a enfermaria. Vou ler mais um trechinho. Várias capas brancas foram diretamente para o lixo. Alguns funcionários estavam com o supercílio aberto. Outros tiveram que carregar tipóias nos braços por semanas. A maioria recebeu licença para tratamento de saúde. Por sorte, eu estava entre os poucos funcionários com menos ferimentos que conseguiram voltar ao trabalho poucas horas depois. O Walter começou a ter muito medo de ir para o trabalho. Então, muita gente estava no manicômio e não se sabia ao certo por que aquela pessoa tinha chegado lá. Tinha porque, às vezes, o funcionário viu o prontuário ou comentavam, né? Mas muita gente estava lá e não sabia o porquê. Tinha um interno que arrancava os olhos dos outros internos. E tinha muita gente que era super pacata no manicômio. Não fazia mal para ninguém, era super tranquilo e tal, mas tinha matado a família inteira com machado. E um dia eu ouvi uma conversa que poderia ter uma rebelião e falaram, mas se eu tiver o Walter em tal portaria, tal. E aí assisti um filme também americano, que eu também tentei encontrar, né, Daniel? Não encontramos. Isso é até uma fase confusa dele, e o livro, ele mostra isso, né? Eu vou ler mais um trechinho do livro, dessa fase. Aqui, minha memória começa a ficar nublada. Depois de cumprir com minhas obrigações, sei que piquei o cartão e saí do manicômio judiciário. Quando cheguei em casa, tudo estava silencioso. Minha esposa e meus filhos já dormiam. Acabei não jantando. Nada descia no meu estômago. Liguei a minha TV amarelinha de 14 polegadas preto e branco da Philco e me joguei no sofá. Comecei a assistir a um filme que se passava em um presídio, em que os moradores, as celas e os presos me lembravam muitos do manicômio. Bastaram uns poucos minutos para o terror tomar conta de mim. Parecia que aqueles presos me encaravam de dentro da televisão, lançando olhares desafiadores. Acho que se pudessem, atravessariam a tela e me pegariam de jeito, na sala da minha casa. Deu vontade de gritar, mas nenhum som saía da minha boca. O final do filme me deixou ainda mais impressionado. Os prisioneiros, após algumas reuniões secretas, formaram um grupo que deu início a uma rebelião. Muitos carcereiros, funcionários e diretores foram mortos. Quando o filme acabou, eu suava frio e minha boca estava seca. Senti meu coração bater muito rápido. Fiquei com receio de desligar o televisor e caminhar até o quarto. Adormeci com muito custo no sofá, mas acordei assustado, de repente. Quando abri os olhos, acordei com a sensação de ter tido um terrível pesadelo, mas não conseguia me lembrar do que tinha acontecido durante o sono. Já era hora de sair para trabalhar, mas a ideia de atravessar a porta de casa e me encaminhar para o manicômio me perturbava muito. Essa noite foi uma virada de chave na vida do Walter. E ele falou, vou ser o próximo, isso vai acontecer comigo também. E aí pode ser aquela coisa, né? Como a gente não achou o filme, então pode ter sido que ele chegou em casa, ligou a TV, cochilou, abriu o olho, viu aquilo e depois voltou a dormir, sonhou com o resto. Não dá pra saber muito assim, né? Não dá pra saber qual era o filme. E também não dá pra saber quanto era filme e quanto era sonho. Nem quanto medo da rotina no manicômio judiciário estava nublando o limite entre o consciente e o subconsciente do Walter. E então ele começa a ter o que parece um burnout. Então aí eu falei pro diretor, falei, eu não trabalho mais aqui. Aí ele começou a pedir para voltar pro hospital. Ninguém dava bola, ninguém tava nem aí. Ele dizia, ele e todos diziam, você não pode. E nós, funcionário público do Estado, morria de medo de ser mandado embora. E foi aí que
Desandou minha vida lá dentro. Num primeiro momento, o Walter embarcou numa greve de um homem só. Eu fiquei 30 dias trabalhando no manicômio sem trabalhar. Eu ia de manhã, meu chefe falava, Walter, você vai pegar tal chave, tal corredor. Eu falava, eu não vou trabalhar. Eu quero voltar para o hospital. Aí eu fiquei 30 dias negando o serviço. Depois dos 30 dias, o diretor do manicômio me chamou. Falou, Walter, o que aconteceu? Você era um funcionário tão bom. O Walter explicou qual era o problema. Eu não quero mais ficar aqui. E para surpresa dele, o diretor entendeu. Aí ele liberou para o hospital. Simples, né? Só que... Eu já fui com um prontuário de mau funcionário. Aí esse funcionário não presta. Se ele ficar junto com os outros, ele estraga os outros. O Walter voltou para o hospital psiquiátrico, mas ele não reassumiu as antigas funções. Então não confiavam nele para cuidar dos pacientes. Então botavam ele para pintar muro, para limpar as coisas, para capinar um terreno, né? O Walter estava se sentindo punido. Além disso, só a mudança de ambiente não resolveu o burnout, a exaustão, a ansiedade que ele estava sentindo depois da experiência no manicômio judiciário. E aí o Walter começou a faltar no trabalho. Um trechinho do livro. Além de não me levantar para nada, parei de tomar banho e comecei a sentir fortes pontadas no peito. Tive que ir atrás de atestados médicos para me afastar do trabalho. Como Walter era funcionário público, as faltas dele precisavam ser justificadas, com laudo médico e tudo, ele precisava ir até São Paulo para ser periciado. Mais um trecho. Parecia que as paredes do vagão iam cair sobre mim a qualquer momento, principalmente quando o trem freava. Tive a sensação de que vomitaria de repente nas pessoas, até perder todas as forças. Dali em diante, chegava à estação de Franco da Rocha, dava meia volta e fugia para casa. Não queria me sentir sufocado novamente no vagão. A cama servia como meu refúgio do mundo lá fora. Passei um bom tempo sem sair de casa. Essa coisa dele faltar, de não ir e tal. Eu acho que nessa época ele começou a ter o acompanhamento psiquiátrico já. O Walter estava tendo um quadro psiquiátrico dentro de um hospital psiquiátrico, cercado de psiquiatras. Se tinha um lugar que ia saber diagnosticar e saber lidar com um profissional com burnout, que aliás nessa época nem tinha esse nome, né, com exaustão, com ansiedade, com síndrome do pânico, talvez, era lá, né? Houve uma reunião dentro do Juqueri, aí reuniu-se vários diretores para falar de mim, e comigo junto, entendeu? Ali eles optaram que iam internar. Aí eles reuniram com meus psiquiatras e me internaram. Ele não viu outra alternativa a não ser se internar. E aí que desandou de vez. Quando o Daniel ligou para a produção do Casos de Família, ele não tinha a menor ideia do tamanho da reviravolta na história daquele ex-funcionário do Juqueri. Eu perguntava para ele, o que você viu de mais marcante lá e tal? Ele, nada. Eu falei, pô, como nada, né? Primeiro porque ele normalizou, né, as situações. E segundo porque ele não se sentia tão à vontade assim ainda em se abrir, né? O que deu certo foi ele me levar nos lugares. E aí tem uma história, que isso não tá no livro, mas que ele pegou o carro dele, que era um Gol, na época aqueles Gols quadradinhos, né, que tinham. E a estrada não era bem uma estrada, né? Era uma picada, assim, que tinha mato crescendo na própria terra e tal. Aí ele parou no meio do caminho, assim, comigo, puxou o breque de mão e falou, você não tem medo de andar com uma pessoa que toma 10 diazepams, não lembro o número exatamente, mas era bastante. 10 diazepams por dia? Eu falei, não. Aí ele baixou o breque de mão e continuou. Diazepam é um ansiolítico, um remédio para transtorno de ansiedade, parente do Rivotril, do Lexotan, do Frontal, que é um dos tipos de remédios mais vendidos no Brasil. É uma coisa assim, é muito louca a negócio da loucura. É muito louca. Mas é bem isso. Se você é moça, vamos dizer, que você não é da música, vai. Aí você começa a andar com as amigas que mexem com música. 15, 20 dias, você já está falando a mesma linguagem. Se você mesma pegar um problema aí, familiar ou emocional ou qualquer outra coisa, ficar 15, 20 dias com aquilo dentro de você, sabe? Sem poder soltar, porque nós não tínhamos psicólogo. Então, você já está na linha tênue entre a razão e a loucura.
Você entendeu? Você está na linha tênue, você está sofrendo. Agora imagina você, dentro do lugar daquele. Porque eu me sentia são, transformar em louco. Depois eu me senti louco, eu estava louco. Eu queria fazer um parênteses aqui. Essas palavras, loucura, louco, elas carregam um estigma, uma carga pejorativa. E o ideal é que a gente prefira termos como pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos ou pessoas em sofrimento psíquico. Agora, é claro que o Walter pode usar o termo que ele quiser para falar de si mesmo e da experiência dele. Isso é até um movimento bem comum entre os grupos que são alvo de estigma, de racismo, de homofobia, enfim. É uma estratégia de resistência. Adotar os termos que eram ou são usados como xingamento. Passar a usar essas palavras com orgulho ou com humor. Eu não imaginava que o Walter era super bem-humorado, dando entrevista. Eu sou Walter Farias, né? Um louco, doente mental. Esse é um trechinho dos primeiros minutos da gravação da nossa conversa. Pouco antes do Walter tirar um cachorrinho de pelúcia do bolso. E eu apenas queria, antes de começar, mostrar para você o meu estagiário. Ele chama Lacanão. Um cão de pelúcia chamado Lacanão. O Walter, assim como o Brasil, não é para principiantes. Mas o Daniel não se assustou com a missão. Que eu encontrei para organizar essas memórias que eram todas muito fragmentadas, né? Tinha um trecho que era sobre o manicômio, outro era sobre o hospital, um era sobre um paciente, o outro era sobre alguma coisa que ele tinha visto enquanto paciente. E aí, aos poucos, a gente foi construindo isso. Foi realmente um quebra-cabeça, né? Eu tive que quebrar minha cabeça e acabei invadindo a cabeça dele, porque eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a ter acesso a essas memórias, tanto as escritas quanto as narradas para mim. Muita coisa dessas memórias, muitas peças desse quebra-cabeças estavam bagunçadas ou perdidas. Outras estavam sobrando e talvez fossem até inventadas. Como todo mundo é assim, claro. Mas é claro que para quem passa por tantas situações extremas, tantas situações diferentes no mesmo cenário, a confusão não tem como ser pequena. A internação em si é um dos pedaços mais confusos dessas memórias. Em alguns momentos, o Walter diz que a decisão foi pragmática, financeira. Para mim não perder meu emprego. Naquela reunião com os diretores e os psiquiatras, teria sido decidido que se o Walter fosse internado, ele não ia perder o salário de funcionário público e depois ia poder se aposentar por invalidez. Porque eu tinha a esposa com 3 filhos, um maiorzinho e 2 gêmeas que tinham acabado de nascer. Mas em outros momentos, o Walter entende que o caso dele era realmente grave. Isso é porque o Walter ia perder o emprego, não tem nada a ver. Que o burnout escalou para uma depressão com episódios de alucinação e que no protocolo médico da época a internação se justificava. Sabe, são traumas que vai vindo e vai aumentando e virou uma loucura. Tudo acaba ficando meio nebuloso, né? Fato é que o Walter foi internado no Juqueri. O que dá para contar é que era assim, ele, né, e os outros pacientes chegavam lá, iam para um setor, que era o setor de identificação. Lá eles eram fotografados, aí ele tinha digitais colhidas, aí ele ia para esse prédio que tinham os dormitórios com as paredes arredondadas, que é a rotunda. E lá tinham essas celas, que eram os dormitórios, onde tinha só uma porta de ferro, e na porta de ferro tinha uma janelinha por onde passava a alimentação. Todo mundo passava por isso. Isso podia durar 1 mês, 15 dias, 1 semana, que era para ver o diagnóstico. Que, claro, o diagnóstico nunca ia ser favorável, né? Você está numa solitária, ninguém fica são, né? Depois disso. Mas o Walter estava aguentando bem. Ele conseguiu um diagnóstico favorável. O psiquiatra com quem ele conversa promete que, como ele é um funcionário, ele vai ter um acompanhamento próximo. Tem essa promessa de que ele vai ter um tratamento melhor do que aquelas pessoas que ele atendia e via diariamente. Depois de sair da rotunda, o Walter foi transferido para um quarto limpo, com uma cama confortável. E nas horas das refeições, ele recebia a comida dos funcionários, que era bem melhor do que a do bandejão dos internos. Só que desde que ele entrou no Juqueri sem a capa branca e com um novo uniforme, ele ainda não tinha visto a cara do psiquiatra que vinha atendendo ele. E aí, bom, vou ler mais um trechinho. 3 dias depois, no entanto, enquanto eu dormia, um capa branca me tirou da cama e me pegou pelo braço, com força. Perguntei onde o meu psiquiatra estava, mas ele fingiu que não ouviu. Insisti na pergunta. Contei que era funcionário e exigia saber onde estava meu psiquiatra.
A resposta veio em forma de um tapa bem dado na minha cara. Depois, o capa branca apontou o dedo para mim e gritou: "O Dr. Gilles saiu de férias ontem. Volta só mês que vem." Minhas pernas bambearam. Perdi as forças que ainda me restavam. Ele ficou internado na clínica ao lado daquela que ele trabalhou. Eu falei, como que ninguém te reconhecia, né? Ele ganhou o uniforme de paciente que era o mesmo para todo mundo. O mesmo não só sendo uniforme, mas era o mesmo tamanho de calça, o mesmo tamanho de camisa, o mesmo tamanho de sandália de borracha. Os homens não recebiam cuecas, né? Ele teve a cabeça raspada e foi, num primeiro momento, para o térreo da clínica. A clínica tinha o térreo e o primeiro andar, né? O térreo era com piso frio, né? Com azulejo, talvez, não sei. Mas porque esse dormitório em que ele ficou primeiro, o próprio nome já é bem autoexplicativo, né? E descritivo. Era o dormitório dos cagões e dos mijões. Porque as pessoas defecavam no chão, na cama, à noite. E aí os funcionários abriam a porta de manhã, esses pacientes iam para o refeitório ou iam para os pátios, e aí os funcionários entravam lá e limpavam tudo. Isso foi minando ainda mais a sanidade do Walter, porque quando ele tentava se colocar como funcionário, já não acreditavam nele por ele estar com aquela roupa de paciente. E depois, pelo fato dele estar nesse dormitório. E o Walter passa a viver exatamente aquilo que ele assistia diariamente. Ele tem todos os dentes dele arrancados, por exemplo, que é um episódio super impactante. E ele tem uma dor de dente. Subitamente, um dia, ele conta que ele tá com dor de dente para um dos atendentes de enfermagem, um dos funcionários, que costumava ser o lugar que ele ocupava ali, né? E ele é levado para a sala desse técnico em odontologia, não era bem um dentista. Besta fala, mas dentista não faria isso, mas não era dentista. Na década de 70, lá era prático em dentista. E o prático em dentista podia ser eu, podia ser ele, podia ser o outro funcionário. Só faltava um lá, eles mandavam um funcionário para lá para fazer estágio. Não importava realmente o cuidado com as pessoas que estavam lá. E o Walter é colocado na cadeira do dentista, ele espera receber um tratamento de gente, humano, e então eles falam, arranca todos os dentes dele logo. Tiravam todos os dentes superior. Dava aqueles pontos que, Deus me livre, amarrado com aquela asinha. Ele descreve que isso era feito com os pacientes mais raivosos, digamos. O Walter descreve que os pacientes que eram mais insubordinados ou que tentavam fugir ou tentavam morder para fugir ali de alguma situação, a solução que o hospital arranjava era arrancar os dentes. Mas no caso do Walter, arrancam todos os dentes dele porque ele relata uma dor de dente e para eles se livrarem do incômodo de tratar essa pessoa com o cuidado que ela merecia, eles arrancam de uma vez e o Walter escuta isso e tenta fugir. Ele nota o que vai acontecer. Ele tenta fugir, mas ele é segurado e ele passa pelo protocolo padrão ali do hospital, que era amarrar a pessoa, que era administrar medicamentos super fortes. E a gente vê que não tinha um padrão médico. Não sei se você já acompanhou algum parente ou amigo que teve os dentes extraídos para colocar implante ou dentadura. É muito impressionante como sem os dentes o rosto muda completamente. É como se a pessoa envelhecesse 30 anos ou mais, assim, numa tacada só. E detalhe, não fazia nem 3 semanas que o Walter estava internado. Então é que ele ficou mais reconhecível ainda e ele meio que se recolheu. Ele falou, não vou insistir mais que eu sou aquilo que eu era, porque se eu ficar insistindo eu vou sofrer mais violência ainda. Então ele se retraiu. Aí depois, só de um tempo, que um colega dele, que nem trabalhava diretamente com ele, o viu e o reconheceu, apesar dele estar sem dente, sem cabelo. E aí esse funcionário que estava passando falou, esse cara aqui é funcionário, né? Vamos levar ele para outro lugar. E aí levaram para o dormitório dos outros funcionários que tinham virado paciente, principalmente por conta do alcoolismo. E aí esses funcionários que estavam em tratamento, eles acabavam não se tratando, né? Porque o Walter, ele fala que foi o período na vida dele em que ele mais ingeriu bebida alcoólica.
porque contrabandeavam essas garrafas de várias formas, né? Aquilo lá entrava de todo jeito possível, né? E escondiam também das formas mais criativas possíveis, né? Isso era uma fuga desse lugar, né? Vou ler aqui um trecho do livro. Um dia eu estava me recuperando de uma ressaca violenta quando o Agenor veio falar comigo. Agenor era outro funcionário, agora interno. Ele disse que eu estava na lista para uma sessão de eletrochoque marcada para dali a 2 ou 3 dias. Parecia que o Juqueri queria que o Walter completasse o bingo dos maus tratos ainda no primeiro mês dele de internação. Por sorte, ou pela eficiência da rádio corredor entre os funcionários e ex-funcionários, a notícia do eletrochoque chegou na mulher do Walter, a Marilena, e ela despencou até a portaria do hospital com os filhos a tiracolo. E aí, imagina, a esposa do Walter na época chegava lá e falava: eu quero visitar o Walter, onde ele tá? Ah, tem que ver. Aí até ver onde tava, pra achar na papelada lá, perdi o tempo de trabalho também. Não ia ser fácil. Tudo que a Marilena conseguiu naquela visita foi descobrir que nas férias do Dr. Gilles, o psiquiatra do Walter, os eletrochoques estavam rolando soltos e não tinha como os parentes intervirem. Mas na manhã seguinte, o Walter acordou com uma boa notícia. O psiquiatra dele tinha voltado de férias e todas as sessões de eletrochoque tinham sido canceladas. O Walter ficou, no total, cerca de 1 ano internado no Juqueri. A gente não consegue saber exatamente porque teve não um, mas 2 grandes incêndios no Juqueri, que queimaram praticamente todos os registros dos internos. Porque assim, não teve só o incêndio do prédio da administração em 2005. Teve um outro incêndio no Juqueri nos anos 90, que queimou os livros com os registros dos mortos no cemitério de lá. E aí tem uma estimativa de quantas pessoas estão enterradas lá, é um negócio bem obscuro também. Eu achava que o prontuário de funcionário dele tinha se perdido no incêndio também. Mas não. Só os de paciente que se perderam de funcionário tá inteirão lá. Era um calhamaço de papel, assim, falando: o salário mudou tal dia, né? Tudo meio à mão. E aí já tinha uns episódios lá, nos períodos que ele tinha apresentado um comportamento já mais de irritação, né? Que aí que foi começando, né? Então, acho que foram uns 4 anos que ele trabalhou no hospital. Aí depois ele foi pro manicômio, e aí deve ter sido uns 2, 3 anos, mais ou menos. E pelas contas dele, ele ficou de paciente mais ou menos 1 ano. Ele acho que saiu de lá em 81, porque assim, a saída dele foi gradual também. O Walter entrou numa espécie de regime semiaberto do hospital psiquiátrico. Ele podia passar o dia em casa e só voltar pro Juqueri para dormir, enquanto a administração cuidava da papelada da aposentadoria dele por invalidez. Eu sei que quando ele saiu, ele tinha 30 anos. E aí o que dói nele, assim, mais, quer dizer, que ele exterioriza, né? Que ele ia numa loja. Aí tinha que fazer lá um cadastro para abrir um crediário, essas coisas de antigamente, né? Aí perguntava: profissão, aposentado. Eu falava: como assim aposentado? Você tem 30 e poucos anos? As lembranças do Walter sobre entrar no Juqueri são bem mais nítidas do que as lembranças dele da saída. E faz sentido que a saída dele não tenha sido tão marcada, porque quando ele se viu do outro lado do muro, o Juqueri ainda estava muito dentro dele. Porque eu, quando saí do Juqueri, que eu me aposentei, eu chegava em casa, chegava assim de festa assim, a família falava: aí vai buscar uma bebida ali, vai buscar um negócio lá. Eu queria ir junto, falava ele: não, ele é louco. Você entendeu? O estigma. Isso pesou muito. Eu só voltei a me sentir um pouco gente quando eu entrei para o mundo da música. O Walter aprendeu a tocar violão e passou a compor algumas músicas. E aí eu me senti capaz. Mas recentemente ele acabou encontrando uma turma e formou uma banda chamada Pessoal do Abraça. E o Walter é um dos compositores. Uma das músicas que ele fez, aliás, foi para Regina Volpato, a apresentadora do Casos de Família, quando ele esteve no programa. Ela agradeceu. De repente você estende a sua mão, observa e ameniza quando a vida diz não. A Valentina Bressan chegou no Capa Branca, no Walter e no Daniel, procurando uma história brasileira de um hospital psiquiátrico visto de dentro. E o que ela encontrou foi uma história vista mais de dentro ainda do que a da Nelly Bly.
A Nelly Bly, ela tem uma escolha. Ela quer ser jornalista. Mas o Walter, ele realmente não tinha perspectiva de sair do manicômio. Ele não podia escolher o momento. Então tem essa experiência que é muito visceral de estar no lugar de um outro de uma forma literal, assim. E o Walter, ele vai ter o resto da vida dele marcado por essa experiência. A Nelly Bly também, num sentido bem mais positivo, em que ela colhe os louros dessa reportagem. E o Walter vai ficar marcado pelas consequências cruéis do que ele passa lá dentro. Por ter vivido que uma pessoa louca é sujeitada. São duas histórias diferentes, de países diferentes, de séculos diferentes. Mas a Valentina encontrou mais semelhanças entre a ilha de Blackwell, em Nova York, e o Juqueri, em São Paulo, do que ela estava imaginando. Se entre os pacientes com transtornos psiquiátricos, a Nelly Bly encontrou estrangeiras, moradoras de rua, prostitutas, os colegas do Walter no Juqueri, quase 100 anos mais tarde, não eram tão diferentes. Que eram esses indesejados da sociedade, né? Incluía-se aí estrangeiros, pessoas com problemas com álcool ou drogas, pessoas que não trabalhavam, mulheres que engravidavam fora do casamento, homossexuais, todo tipo de gente que era considerada indesejada era mandada para o Juqueri. Além da distância temporal, a maior diferença talvez seja a escolha da localização dos hospitais. Enquanto Blackwell ficava praticamente no coração de Nova York, o Juqueri foi fundado a mais de 40 quilômetros do centro de São Paulo, por um médico chamado Franco da Rocha, que dá o nome à cidade hoje. E aí o Dr. Franco da Rocha, como era uma das figuras mais proeminentes na medicina psiquiátrica na época, ele tinha ido para os Estados Unidos, para a Europa, e viu como é que se lidava com essa questão. Eram sempre locais afastados da capital, dos grandes centros urbanos, para onde se mandavam as pessoas que tinham problemas psiquiátricos, doenças mentais ou questões psicológicas para resolver. A ideia científica por trás desse Fugere Urben, desse arcadismo, vamos dizer, dos hospitais psiquiátricos, era oferecer ar puro, contato com a natureza, enfim. Mas tinha também a pressão da própria, como chamavam na época, que era burguesia, né? Que hoje seria classe média alta. Quer dizer, tinha também a boa e velha especulação imobiliária. Porque boa parte dos internos que foram levados para o Juqueri quando ele foi inaugurado foram transferidos de outro complexo psiquiátrico, o Hospício dos Alienados. Que ficava numa região meio incômoda. Era perto da esquina da Ipiranga com a São João, ali na Baixada do Glicério e tal. Que é uma região que, se a gente pensa assim, tinha um teatro municipal, tinha as ruas de comércio, né? Era a área nobre da cidade. E aí, como tem um hospital ali? Hospital psiquiátrico, né? Porque hospital para tratar de saúde física, todo mundo quer por perto. Mas tinha também outra questão estratégica, claro. E lá a imprensa já denunciava que os pacientes sofriam maus tratos, que as condições eram precárias. Claro que houve, sim, repórteres que iam até o Juqueri apurar denúncias, contar histórias. Mas não dá para negar que no centro de São Paulo, um hospital psiquiátrico ficava muito mais na vista das Nelly Blys que estivessem passando por ali. O Juqueri foi inaugurado no dia 18 de maio de 1898. 18 de maio que hoje marca, aliás, o dia da luta antimanicomial no Brasil. E ele encerrou as atividades como hospital psiquiátrico no dia 1º de abril de 2021. Os últimos 9 pacientes foram remanejados para residências terapêuticas na região, assim. Quando eu fui a primeira vez para o Juqueri, em 2008, eu não sei quantos pacientes tinham lá, mas eu me lembro de ter visto alguns e já eram idosos. O auge da ocupação do Juqueri foi justamente nos anos 70, quando Walter passou no concurso. O complexo, que tinha sido projetado para abrigar 9.000 internos, chegou a uma ocupação de 16.000. Isso segundo as estimativas mais conservadoras, porque tem quem diga que chegou a 30.000 pessoas no auge. Todo o conjunto arquitetônico é tombado pelo Condefat. Aquilo não pode ser mudado, né? Tem que ser preservado. Uma parte do Juqueri, perto da entrada assim, foi cedida para a prefeitura. Hoje ainda tem alguma coisa em funcionamento no Juqueri? Daquela época, sobrou o manicômio judiciário, que é o hospital de custódia e tratamento, que ainda está em operação, mas não sei se vai demorar muito para ele ser fechado, porque tem lá as diretrizes da reforma psiquiátrica e tudo, então provavelmente aquilo vai ser desativado também. A reforma psiquiátrica que o Daniel está falando é uma lei aprovada em 2001 que determinou o fechamento gradual de manicômios e hospícios. Aliás, sobre esses termos também, mais um parênteses. Ao longo dessa história, a gente falou em hospital psiquiátrico e em manicômio judiciário,
que eram os termos que se usava na época para essas duas instituições, que faziam parte do complexo do Juqueri. Muitas vezes, para resumir, o Walter se refere até a um como hospital e ao outro como manicômio. Só que na prática, pelo entendimento de hoje, o hospital do Juqueri também seria um manicômio, ou um hospício. Mas enquanto os manicômios não judiciários foram sendo desativados aos poucos nos últimos 20 anos, com os manicômios judiciários ou hospitais de custódia, a resistência de setores mais conservadores da sociedade é ainda maior. Foi só mais recentemente, em fevereiro de 2023, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou o encerramento dessas instituições. Essa diretriz já estava prevista na reforma psiquiátrica, mas quem sabe agora a coisa vai, né? Pela reforma psiquiátrica, uma pessoa em sofrimento psíquico só deve ser internada em último caso, quando o tratamento fora do hospital se mostrar ineficaz. O protocolo padrão agora é o da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, do qual os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, fazem parte. Eu sei da realidade do CAPs, né? Pelo fato da gente visitar alguns. Hoje, quando eu viajo para fazer palestra com o Daniel, o que eu mais peço nas palestras, gente, me leve no CAPS. O interessante da visita no CAPS é que o usuário ele não tem tanta trava quanto o estudante universitário, que fica com medo de ser julgado pela pergunta que vai fazer, sabe? Então lá eles perguntam tudo, eles veem às vezes o Walter como um exemplo, falam, olha, ele conseguiu sair, eu tô aqui ainda, o que eu posso fazer para sair dessa situação? Aí ele conversa com eles. Teve realmente uma vez que ele foi recebido como uma estrela que estava chegando na cidade, assim, tinha lá faixa com o nome dele, mas é um local mais de portas abertas, né? A pessoa vai lá para seguir o tratamento, então ela não precisa... Tem alguns que a pessoa fica lá, né? Dorme e tal, mas hoje em dia o grande diferencial, eu acho, não é nem um protocolo, é o cuidado individual que não existia no Juqueri. Esse cuidado individual que o Daniel está falando é no sentido de individualizado, direcionado. A ideia do atendimento no CAPS é que cada pessoa seja tratada como uma pessoa, que cada sofrimento, cada transtorno psiquiátrico receba um tipo de cuidado diferente. Mas todo o conceito do centro de atendimento é, ao mesmo tempo, coletivo. Não só pelas diferentes especialidades dos profissionais que atendem, mas também pelo convívio entre os usuários do serviço e, principalmente, com a comunidade em geral. Porque o principal norte do CAPS é o cuidado em liberdade. Não é fácil. E sozinho, isolado num manicômio, é muito mais difícil. É uma luta muito difícil, uma cura muito demorada. Mas até hoje ninguém conseguiu inventar uma solução melhor que tentar montar o quebra-cabeça junto. Essa foi a Paula Scarpim, diretora de criação da Novelo. Quem trouxe essa história pra gente foi a Valentina Bressan. Além do livro O Capa Branca, com o Walter Farias, o Daniel Navarro Sonin também escreveu o Cinzas do Juqueri, os horrores do maior hospital psiquiátrico do Brasil, com José da Conceição, primo do Walter, que também foi funcionário do hospital e do manicômio judiciário. A gente agradece a Nicola Workman pela leitura atenta do roteiro e consultoria sobre os conceitos de psiquiatria. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Essa semana, no nosso site, vai ter um link para o livro do Walter e do Daniel e mais material, tanto sobre o Juqueri quanto sobre as façanhas da Nelly Bly. Fica aqui de novo o convite para assinar a newsletter do Apresenta e para seguir a Novelo nas redes sociais, sempre no @radionovelo. Agora, se você quiser mandar uma história para cá, que nem a Valentina, é só escrever para o e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A direção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zobel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva, a Júlia Matos e a Ashley Calvo. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini.
Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem.